Fala galera, estamos aqui, eu e o meu companheiro de bancada, professor Gilberto. Professor, estamos juntos em mais uma empreitada. Mais uma vez aí, isso aí. Isso aí. E hoje falando da história gloriosa de Dom Pedro II. Fique com a gente, um pouco de conhecimento hoje, seja enriquecido. Roda a vinheta. Bom, professor, hoje falando sobre a história de Dom Pedro II. Isso foi um assunto que nos segurou na sala de aula e, modesta à parte, eu era aquele aluno 7 nessa matéria, né? História comigo mesmo. Mas hoje, falando um pouco da história do nosso Brasil, os nossos telespectadores no decorrer do programa vão entender o porquê que hoje nós estamos com a blusa das cores brasileiras. E falando sobre esse assunto, professor, nós queríamos saber um pouco da nossa origem, Dom Pedro II. Fala pra gente. Olha, Evandro, amigos telespectadores do Campeão News, com muito orgulho eu falo sobre parte da gloriosa história do Brasil, que remete ao Império do Brasil com Z, até porque naquela época, no século XIX, Brasil era escrito com Z, corretamente era dessa forma. E falando especificamente sobre Dom Pedro II, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o nome dele. O nome de Dom Pedro II completo era Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bebiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Dom Pedro II, Vossa Majestade Imperial, nasceu no dia 5 de dezembro de 1825, na cidade do Rio de Janeiro, exatamente no Palácio de São Cristóvão. Então ele era brasileiro, né? Brasileiro. Dom Pedro I, que em Portugal era chamado Pedro IV, o pai dele era português, nascido em Lisboa. Dom Pedro II era nascido no Brasil. A mãe de Dom Pedro II era austríaca, né? Maria Leopoldina Habsburgo, era austríaca, e o pai, Dom Pedro I, português. Então o que acontece? Dom Pedro II ele assumiu o trono no ano de 1831, com apenas 5 anos de idade. Né? Ele teve como tutor José Bonifácio, que foi um grande expoente da história do Brasil, que foi quem governou o Brasil no Segundo Império, na verdade, quando Dom Pedro era muito jovem ainda para assumir o trono. Sim.
Ele só passou a ter efeito como imperador, assumiu o seu papel a partir dos 15 anos de idade, que ele teve a maioridade reduzida para poder assumir o trono, por ordem do povo brasileiro. O povo, naquela época, queria que Dom Pedro II assumisse. Tão glorioso foi a história do nosso império. E uma coisa que é importante falar sobre Dom Pedro II é que ele falava 17 idiomas. Ele falava até hebraico, aramaico, latim e tupi também. Ele falava a língua nativa da nossa Também, professor, fala pra gente o nível de amizade que Dom Pedro tinha. Olha, eu posso falar para você que Dom Pedro II ele era amante da ciência e por esse fato ele tinha um círculo de cientistas dos mais renomados do século XIX. Por exemplo, posso falar que ele era amigo de Louis Pasteur, Charles Darwin, né? Alexander Graham Bell inventou o telefone, tanto é que o primeiro telefone que foi inventado nos Estados Unidos, ele foi presenteado para o Brasil por meio de Dom Pedro II. Já que nós estamos falando de Dom Pedro II, dessa família que veio para o Brasil, queria saber o porquê dessas cores brasileiras, por que verde e amarelo nas nossas cores brasileiras, por que isso tem a ver também com a família de Dom Pedro II? Totalmente. Eu vou até fazer uma observação importante, até um pouco mais ríspida, igual aquele nosso amigo, né? A gente tem um amigo que muito conhecido, né? Então, verdade. Então, o que acontece? Eu sempre aprendi na escola desde pequeno que o verde da bandeira do Brasil era mata, era floresta amazônica, e o amarelo era ouro. Isso é o maior engano do mundo. A bandeira do Brasil é verde e amarelo desde a época do Império, desde 1822. Então o que acontece? O verde da bandeira remete à dinastia dos Bragança, a família da origem do pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I, os Bragança. E a cor amarela, o losango amarelo da bandeira, desde a época do Império, é da dinastia dos Habsburgo, cor de burgo é Fax e Saxe. Então o que acontece? É uma dinastia austríaca, que remete à mãe de Dom Pedro II. Professor, então as cores da bandeira do Brasil têm de uma linhagem portuguesa e austríaca? Dinastias monárquicas, de quase 1000 anos. Então a nossa bandeira é totalmente imperial até nas cores. Nada tem a ver com mata, nada tem a ver com ouro. Tem a ver com duas dinastias. A família real portuguesa e a família real austríaca. Essa é a origem das cores verde e amarelo do Brasil. E nós estaremos aqui continuando falando sobre esse assunto, falando sobre a nossa origem, a partir de Dom Pedro II em diante. Fiquem com a gente, Campeão News. Campeão News. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, professor pesquisador em História da Baixada Fluminense, da nossa querida, gloriosa Baixada Fluminense. No programa de hoje eu vou falar sobre a história de Petrópolis, a cidade de Pedro. Bom, a cidade de Petrópolis, ela remonta a sua história a partir da abertura do caminho de João-Mirim, que foi aberto entre os anos 1723 e 1724, caminho este que ligava a raiz da Serra da Estrela até a região do Córrego Seco, a fazenda do Córrego Seco. Essa fazenda do Córrego Seco, em 1818, era chamada de Fazenda do Padre Correia, que era um padre que era muito conhecido na região serrana, amigo de Dom Pedro II. Vossa Majestade Imperial Pedro de Alcântara se encantou pelo local e comprou toda a região do Córrego Seco com seu próprio dinheiro, não com o dinheiro do Império. E Dom Pedro I presenteou toda essa região ao seu filho Dom Pedro II antes de embarcar para assumir o trono do Reino de Portugal. Lá não como Pedro I, mas como Pedro IV. A fazenda do Córrego Seco ela recebeu diversos imigrantes alemães que subiram o caminho do ouro vindo da cidade do Rio de Janeiro, pela Baía de Guanabara, embarcando no Porto da Estrela, na beira do rio Mirim, subindo Magé e alcançando a região da fazenda de Langsdorff, a fazenda da mandioca. O que acontece? Petrópolis se tornou cidade de Petrópolis a partir do ano de 1843 e até hoje a cidade de Petrópolis pertence aos descendentes da família imperial. Também conhecida como cidade imperial, Petrópolis já foi capital do Império do Brasil até o ano de 1889. Pessoal, por hoje é só. É um prazer muito grande falar sobre a cidade imperial, a cidade de Pedro. Valorize a história da Baixada Fluminense. Se vocês querem conhecer o seu futuro, valorize o seu passado.
Campeão News, o canal do conhecimento. Professor, nós sabemos que o final do reinado de Dom Pedro II foi um divisor de águas para o nosso país, Sim. Colocando dessa forma. O que aconteceu com Dom Pedro do final do reinado dele? Como terminou o império? Olha, Evandro, o que eu posso falar para você é o seguinte, né? O segundo império, no caso do Brasil, ele terminou exatamente no dia 15 de novembro de 1889. A República, na verdade, foi um golpe, né? Foi um golpe de Estado, e a República, ela existe até hoje. No Brasil ainda existem muitos monarquistas saudosos, né? Eu, por exemplo, tenho, de certa forma, uma linhagem monarquista também dentro de mim. Sempre admirei a monarquia, por isso que eu fiz história também. Muito na contramão do que as pessoas estão fazendo história aí, né? Mas verdade, não cabe a gente falar isso. Mas, na verdade, que Dom Pedro, ele partiu para o exílio, ele, como toda a família imperial brasileira, os Orleans e Bragança. E o que acontece? Eles foram para a França. Se exilaram na França por causa do Conde d'Eu, né? Que era o genro do Dom Pedro II e era, na verdade, um príncipe francês. Então eles partiram para o exílio na França. E Dom Pedro morreu no dia 7 de dezembro de 1891, mas ele teve no seu enterro lá na França honras militares, né? Honras de chefe de Estado. Ele era querido em todo o planeta Terra. Os restos mortais de Dom Pedro II retornou para o Brasil no ano de 1943, quando foi criado o Museu Imperial de Petrópolis, no Palácio de Petrópolis. Então o que acontece? Os restos mortais da família imperial estão agora repousando dentro do mausoléu da Catedral de Petrópolis. Uma igreja gótica que tem lá em Petrópolis. Sim, conheço. Os restos da família imperial estão repousando lá. E com certeza toda pessoa que puder, que mora aqui em Caxias, no caso, ou seja, qualquer outra cidade, no Rio de Janeiro, Baixada, vale a pena levar os seus filhos para visitar a cidade de Petrópolis, a gloriosa cidade imperial. E como o senhor sempre fala, né, para chegar até o seu futuro, valorize o seu passado. Valorize o seu passado glorioso. Fique com a gente, Campeão News, conhecimento é cultura. O canal do conhecimento.